Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o senhor segundo secretário em exercício, deputado Hélito Curso, para fazer a leitura do texto bíblico e o resumo da ata da sessão anterior. Com a palavra, deputado Hélito Curso. Só a plaquinha lá, Clícia, por gentileza. Muito bom dia para você que acompanha a TV Assembleia, início da sessão plenária desta quinta-feira, dia 3 de abril. Que Deus seja louvado, que Deus tenha nas suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a nossa população. Texto bíblico da data de hoje, 3 de abril de 2025, quinta-feira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26. Resumo da ata da 20ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 2 de abril de 2025. Presidente em exercício, senhor deputado Antônio Pereira. Primeiro secretário em exercício, senhor deputado Ricardo Rios. Segundo secretário em exercício, senhor deputado Carlos Lula. Às 9 horas e 50 minutos, presentes os senhores deputados Aloysio Santos, André Martins Rezende, Antônio Pereira, Carlos Lula, Edna Silva, Eric Costa, Fernando Braz, Guilherme Paz, João Batista II, Júnior Cascaria, Leandro Belo, Osmar Filho, Pará Figueiredo, Ricardo Rios, Rodrigo Lago e Wellington do Curso. Ausentes os senhores e senhoras deputadas, Adelmo Soares, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo Melo, Catolé Júnior, Cláudia Coutinho, Cláudia Cunha, Daniela, Davi Brandão, doutor Iglesias, doutora Viviane, Fabiana Vilar, Florencio Neto, Francisco Najib, Glauber de Coutrim, Emetério Eba, Iracema Vale, Janaína, Júlio Mendonça, Júnior França, Keké Teixeira, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Altelino Neto, Ricardo Arruda e Solange Almeida. O presidente em exercício, deputado Antônio Pereira, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, a luz do Divino Espírito Santo, declarou aberta a sessão. Determinando a leitura do texto bíblico, dada a sessão anterior, que foi aprovada e do expediente que foi encaminhado à publicação. No horário destinado ao pequeno expediente, não houve oradores inscritos. Esgotado o tempo destinado a este turno dos trabalhos, o presidente declarou que não havia quórum para a ordem do dia, que as matérias constantes que nelas seriam transferidas para a próxima sessão. No primeiro horário do grande expediente, no tempo de reservar aos partidos e blocos do expediente final, não houve vereadores inscritos. Nos termos do regimento interno, o presidente determinou a inclusão da ordem do dia da próxima sessão ordinária. O projeto de resolução legislativa número 029 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. Projeto de resolução legislativa 088 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. E requerimento 118, de autoria do deputado Fernando Braz. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavado o presente resumo da ata, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário, deputado Najib Águeda, Palácio Manuel Beckman, 3 de abril de 2025, assina deputado estadual Wellington do Curso. Ata lida, senhor presidente. Ata lida e considerada aprovada. Concedo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Rodrigo Lago, para fazer a leitura do expediente. Com a palavra, deputado Rodrigo Lago. Matéria para a leitura da 23ª sessão ordinária do dia 3 de abril de 2025, quinta-feira. Mensagem número 21/2025, de autoria do Poder Executivo, que envia o projeto de lei complementar número 003/2025. Projetos de lei número 197 a 201/2025, de autoria da deputada Cláudia Coutinho. Projeto de lei número 202/2025, de autoria do deputado Adelmo Soares. Projetos de lei número 203 e 204, de autoria do deputado Wellington do Curso. Projeto de lei número 205/2025, de autoria do deputado Júnior Cascaria. Projeto de lei número 206/2025, de autoria do deputado Catolé Júnior.
Projeto de lei número 207/2025, de autoria do deputado Guilherme Paes. Projeto de lei número 208/2025, de autoria do deputado Catulé Júnior. Projeto de lei número 209/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista. Projetos de resolução legislativa. Projeto de resolução legislativa número 036/2025, de autoria da deputada Janaína. Projeto de resolução legislativa número 037/2025, de autoria do deputado Guilherme Paes. Requerimentos. Requerimento número 119/2025, de autoria da deputada Janaína. Requerimento número 120/2025, de autoria da deputada doutora Viviane. Requerimentos números 121 a 133/2025, de autoria do deputado Wellington do Curso. Indicações. Indicações número 438 a 442/2025, de autoria da deputada Daniela. Indicação número 443/2025, de autoria do deputado Aloísio Santos. Indicação número 444/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista. Expediente lido, senhor presidente. Expediente lido, a publicação. Oradores inscritos no pequeno expediente, por até 5 minutos, sem direito à parte. Deputado Dr. Carlos Lula. Com a palavra, deputado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ilustre galeria, senhores da imprensa, eu subo hoje a essa tribuna para falar de algo muito salutar para a nossa cultura e para a nossa sociedade. Nesse ano de 2025, serão 50 anos do lançamento de uma das maiores obras, não só da literatura maranhense, mas também da literatura brasileira. Estou falando de Os Tambores de São Luís, de José Montello, um dos maiores nomes de nossa cultura, que foi diretor-geral da Biblioteca Nacional, membro durante muitos anos da Academia Brasileira de Letras, obviamente da Maranhense também, e um dos muitos maranhenses que ali estiveram. Essas obras, senhores deputados, senhoras deputadas, em que Damião, que é seu personagem principal, narra momentos da história do povo preto, passada na nossa São Luís, faz a gente refletir sobre o nosso povo. Em verdade, Os Tambores me lembra muito Ulisses, clássico da literatura mundial, eu diria até que é o nosso Ulisses. E entre as diversas edições que o livro já teve, eu destaco a mais nova delas, que é uma versão em quadrinhos. O historiador Irami Araújo, que tem diversas obras nesse formato, resolveu fazer o mesmo com Os Tambores de São Luís. Ele já fez versão de O Mulato, de Aloysio Azevedo, de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E tem edição sobre a fundação de São Luís, edições belíssimas, inclusive. Ele que não só é historiador, mas também desenha esses quadrinhos. O Irami é um dos grandes da nossa literatura e merece ter a sua atenção da sociedade. E esse trabalho, portanto, tem enorme relevância, principalmente considerando a época em que se vive, onde as coisas são efêmeras, passageiras, e o hábito de ler livros acaba se afastando cada vez mais, infelizmente, da nossa juventude. Essa edição, portanto, é um meio de estimular o jovem, sim, a entrar no mundo da literatura. E sabe que seria muito bom, deputado Antônio Pereira, que obras como essa fossem disponibilizadas nas escolas de ensino médio da rede pública. Eu deixo aqui o pedido ao governador do Estado, à secretária de Educação, para que o governo do Estado faça isso. É possível, é necessário que nossos estudantes conheçam a nossa literatura, é necessário, deputado Leandro Belo, e importante que o governo do Estado estimule comprando livros de autores maranhenses e entregando nas escolas da rede pública de ensino. É fundamental que isso aconteça. Então, o lançamento acontece hoje às 18 horas, na Casa de Cultura José Montello,
ali na Rua das Hortas, já do ladinho da Praça Deodoro, rua onde estagiei por muitos anos no Ministério Público Federal. Sempre que saía para pegar meu ônibus, passava diante da Casa de Cultura Josué Montelo. E é salutar que o lançamento seja lá, local que leva o nome do Josué, que virou um símbolo da sua obra. Esse espaço é mais uma das inúmeras casas de cultura que precisa de atenção, manutenção e cuidado por parte da Secretaria de Estado da Cultura. Cultura não é só carnaval, não é só São João, não é só artista de fora. É preciso haver carinho e atenção com quem faz cultura verdadeira aqui no nosso estado e na nossa cidade. Então, eu quero parabenizar o Irami pelo conjunto da obra sobre a nossa cultura, em especial aqui pela versão de tambores de São Luís. Quem ainda não tem a versão da obra, faço o apontamento que o faça. É obra cuidadosa e de muito brilho. Viva Irami Araújo, viva José Montelo, viva a nossa literatura e viva a nossa cultura. Eram essas palavras, senhor presidente. Deputado Carlos, obrigado pela sua participação. Deputado inscrito no pequeno expediente, deputado Otelino Neto, por até 5 minutos, sem direito à parte. Com a palavra, deputado Otelino Neto. Tá, aí você ouviu o pronunciamento do deputado Carlos Lula, foi o primeiro a se pronunciar na tribuna, destacando o lançamento do livro Tambores de São Luís em quadrinhos, do roteirista e historiador Iramir Júnior, lançamento que acontece nesta quinta, às 18 horas, na Casa de Cultura Josué Montelo, na Rua das Hortas. Os deputados estão apenas no pequeno expediente, o momento inicial da sessão plenária. O próximo a se pronunciar que está inscrito é o deputado estadual Otelino Neto. 20 deputados estaduais já registraram presença na sessão plenária ordinária desta quinta-feira, dia 3 de abril. Lembrando a você que a gente traz os principais destaques de cada sessão em nossos telejornais, em nossa programação e também em nossas redes sociais. Sessão plenária apenas começando, pequeno expediente. Daqui a pouquinho nós teremos a ordem do dia, o momento de apreciação dos projetos e matérias em tramitação na casa, grande expediente e outros momentos da sessão plenária ordinária. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje venho à tribuna para falar de um protesto de estudantes lá no município da bela e querida cidade de Viana. Por incrível que pareça, senhoras e senhores, este estado, o estado do Maranhão, que além dos repasses constitucionais do Fundeb, recebeu centenas de milhões de reais referentes aos precatórios do Fundeb. No mês de abril, ainda tem meninos e meninas sem conseguir frequentar a escola, em razão, neste caso, da Escola Nossa Senhora da Conceição, em Viana, por falta de espaço físico. E aí eu vi as imagens dos meninos, das meninas, dos pais, andando nas ruas de Viana, fazendo um protesto. Deputado Carlos Lula, pasmem os senhores, em 2025, abril, em razão de não ter espaço para poder assistir às aulas. E os cartazes eram respeitosos, mas eram duros. Caso o governador tivesse sensibilidade, caso o governador tivesse respeito pelo povo do Maranhão, caso o governador respeitasse o cargo para o qual ele foi eleito e exerce muito mal, ele teria dormido com vergonha, porque as frases eram assim: estudantes na rua, Brandão, a culpa é sua. Estamos sem aula, governador. Queremos o direito legal de estudar. E aqueles meninos e meninas, aqueles pais assustados, vendo os meninos matriculados, ou seja, formalmente, como se estivessem assistindo aula, mas sem poder assistir. E alguns casos
se os alunos quiserem ir para a sala de aula, eles não vão ter onde sentar. Mas esse não é um problema específico de Viana, deputado Júlio. Isso é um problema da rede estadual. Eu tenho publicado nas minhas redes, e agora toda semana eu vou publicar sobre uma escola, que ou a reforma foi paralisada por falta de pagamento ou nunca começou. Tem escola que não tem banheiro. Fiquei triste, eu sou pai de um casal, e vi uma menina falando, a escola não tem banheiro. Quando nós estamos naqueles dias, por exemplo, fica mais difícil ainda. Senhoras e senhores, uma escola que não tem banheiro, uma escola que não tem uma sala que dê para os meninos, para as meninas sentarem. A cozinha não funciona mais. Escola caindo, telhado. Teve uma escola agora, recentemente, que o diretor suspendeu as aulas porque o telhado podia cair e podia provocar, inclusive, acidentes fatais. Aí pergunte, não tem dinheiro? Claro que tem. Além dos milhões que tem para a festa, né, do governador Promoter, além desses milhões, tem também o recurso específico dos precatórios do Fundef, que eu, inclusive, estou pedindo, de hoje para amanhã, o relatório detalhado do que está sendo feito com o recurso dos precatórios do Fundef. Das centenas de milhões que vieram para o Maranhão, aonde estão indo parar esses recursos? Para onde foram? Ou para quais bolsos foram esses recursos? Porque não é possível que um Estado, que é o campeão de arrecadação com o ICMS, que recebeu milhões de transferências federais, as nossas escolas estejam jogadas às traças desse jeito. Isso sem falar das estradas. Porque as estradas estão desse jeito que nós estamos vendo, carreta virando, e a população tendo que se juntar para poder colocar a carreta em pé, para poder a estrada continuar trafegável, como aconteceu no trecho entre São Bento e São Vicente de Ferre nesse fim de semana. Nenhum servidor do governo chegou lá para auxiliar. A MA 014, essa já dispensa comentários, porque todo mundo já sabe o caos que está. Então, eu me solidarizo com os estudantes lá de Viana. Eu vou concluir, senhor presidente. Me solidarizo com os estudantes, com os pais, com a população de Viana que sofre, com as escolas que não funcionam, com o Hospital Antônio Haddad, que cada dia piora o atendimento. E aí o sujeito não consegue ser atendido no Hospital Antônio Haddad, vai ter que pegar um carro na MA 014 e ou morre na estrada, ou chega em São Luís aqui, procurando uma UPA, que também não vai conseguir o atendimento. É assim que está o Maranhão. Eu não diria que o Maranhão tem pão e circo. Eu digo que tem só o circo, porque nem o pão está tendo mais. Porque nós temos o pior governo da história do Maranhão. O governo da mídia, o governo dos gastos supérfluos, o governo que não tem amor pelo povo, ou um governador que desfila por Brasília falando de um governo ilusório que só existe na propaganda cara que ele paga para circular um Maranhão que não existe nos veículos de comunicação do Maranhão e agora tentando fazer esta realidade passar para o Brasil. Governador Brandão, bote a mão na consciência. Liberar o som. Peço à mesa, a assessoria da mesa, para liberar o som para que o deputado possa concluir seu pronunciamento. Muito obrigado pela gentileza, presidente Antônio. Governador Brandão, bote a mão na consciência, se é que o senhor tem isso. Procure minimamente governar esse Estado. O Maranhão hoje é visto como o Estado do nepotismo, como o Estado que a rede estadual de ensino está sucateada. O senhor está destruindo a rede de saúde construída no governo Flávio Dino. O senhor está destruindo a imagem que foi construída de um Estado próspero. Governador Brandão, o senhor gosta de dizer que o senhor é o gigante do Nordeste. O senhor, de fato, é o gigante da vergonha, porque o senhor é o exemplo da pior espécie de governante que tem nesse país. Muito obrigado.
Deputado Otelino, obrigado por vossa participação. Convido agora o deputado Júlio Mendonça, inscrito no pequeno expediente, por até 5 minutos, sem direito à parte. Com a palavra, deputado Júlio Mendonça. Enquanto o deputado Júlio Mendonça chega à tribuna, gostaria de registrar a presença do deputado Soldado Leite aqui, que nos honra com a sua visita. Vossa Excelência tem feito aqui falta a esta casa. É uma honra recebê-lo. Sinta-se à vontade entre nós. Com a palavra o deputado Júlio Mendonça. Senhor presidente Antônio Pereira, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, deputadas, internautas, servidores desta casa. Venho hoje trazer a este plenário um assunto que já foi trazido em outros momentos, que é sobre o conflito fundiário, deputado Antônio Pereira, da Fazenda Jurema, em Vila Nova dos Martírios, São Pedro da Água Branca. Ontem estivemos no INCRA, justamente com representante dessas comunidades da Fazenda Jurema, dois deputados federais, Kleber Verde e Márcio Gerri, além do MST e outros companheiros, outras pessoas que também têm interesse pela causa, como inclusive a ex-prefeita Carla Batista, deputado Antônio Pereira. Justamente tratando com o INCRA, com a presidência do INCRA em Brasília e com a ouvidoria agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para tratar sobre esse grave conflito travado hoje entre os moradores e a empresa Suzano, com ordem já de reintegração de posse no dia 13 de maio, onde mais de 2.000 pessoas estão sendo ameaçadas de despejos, onde se vislumbra uma grande operação policial, com quase 200 policiais e um aparato de guerra para retirar essas pessoas. Na sua grande maioria, vivendo lá há mais de 30 anos, tirando o sustento da agricultura familiar, tirando o sustento das roças, com arroz, milho, feijão, com idosos e crianças. Processo já transitado em julgado. Esta casa não pode ficar de costas para esse problema. A sociedade maranhense não pode ficar de costas para esse problema. Nós não comemos eucalipto. Entendemos a importância da geração de emprego e renda de uma empresa como a Suzano, que é muito importante para o nosso Estado. Mas não podemos achar que é normal. E aí tem indícios graves de que essa área foi, de fato, forjada, né, a documentação para estar hoje vendida da Vale para a Suzano. Existem graves indícios. E nós solicitamos ao INCRA que se manifestasse, porque tem tudo indica de que a área é federal. Sendo a área federal, o processo não pode transitar na esfera estadual. E é essa a nossa luta. Nós não queremos aqui, nem que julgue o mérito ainda, mas que de fato faça uma acareação na cadeia dominial, em todo o procedimento anterior dos últimos 40 anos, porque, com certeza, tem tudo para que várias famílias ali tenham seus direitos adquiridos, e nós não podemos, de fato, enquanto estiver
a possibilidade de ter inocentes sendo prejudicados, né, nós não podemos ficar calados. E o nosso mandato não ficará, por isso nós estaremos ao lado do povo. Quero agradecer muito ao deputado Márcio Gerri, ao MST e ao deputado Kleber Verde, que estiveram conosco nessa luta e vamos continuar, sim. Em tempo, deputado Otelino, deputado Antônio Pereira, eu gostaria de mencionar que a Escola Nossa Senhora da Conceição foi objeto de uma emenda que nós destinamos no ano passado para a reforma, R$650 mil, que infelizmente ainda não foi possível sair, né? Se já tivessem pago nossa emenda, se já tivessem... a Nossa Senhora da Conceição é uma importante escola, e aqui eu quero me solidarizar com os pais e alunos, e vamos lutar, porque o governo Carlos Brandão, nós vamos pedimos encarecidamente que possam olhar para a nossa emenda e, de fato, fazer a reforma daquela importante escola que tem um papel histórico para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio Mendonça, obrigado pela vossa participação. Convido agora, inscrito no pequeno expediente, por até 5 minutos, sem direito à parte, o deputado Leandro Belo. Com a palavra, deputado Leandro Belo. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimento a mesa em nome do vice-presidente, presidente em exercício, deputado Antônio Pereira. Subo a essa tribuna com o coração cheio de alegria, pois Timon hoje vive uma nova era, uma era de boas notícias, e notícias que vem melhorando e muito a vida dos timonenses. Há quase um ano, Timon não tinha ônibus rodando em nossa cidade. Isso, um ato grotesco da ex-prefeita, que por irresponsabilidade, por má administração, deixou as empresas em nossa cidade ir embora. E com isso, Timon, uma cidade com 200 mil habitantes, ao lado de Teresina, ficou sem transporte público, prejudicando milhares e milhares de pessoas durante quase um ano. E, com isso, a principal promessa de campanha do nosso atual prefeito Rafael, ex-deputado, meu amigo, da qual tenho orgulho de ser aliado dele, foi a volta do transporte público. E, com isso, com menos de 100 dias de mandato, deputado Ricardo Rios, os ônibus voltaram à nossa cidade. No último final de semana, houve um ato em praça pública, na qual o prefeito Rafael, com todo o nosso grupo de aliados, de amigos, e a população em geral, na Praça São José, no centro da cidade, foi assinado o termo com a instalação da EPTT, a Empresa Pública de Transporte Terrestre, e na qual o presidente é o ex-vereador, fui vereador junto com ele, bastante competente, seu Raimundo Novaterra, que eu tenho certeza que vai gerir da melhor maneira a empresa. E também agradecer à Câmara Municipal de Vereadores que legislaram em prol dos timonenses o mais rápido possível, aprovando esse projeto importante. E essas parcerias, esses bons diálogos é que o timonense estava esperando. E eu subo essa tribuna para parabenizar a todos. Parabenizo toda a equipe do prefeito Rafael, todos os seus secretários que se empenharam desde o primeiro dia do mandato para colocar os ônibus para rodar em nossa cidade. São 44 ônibus novos, onde 34 ônibus do deputado Júlio Mendonça estão na ativa e 10 ônibus estão de reserva. Voltou as linhas para Teresina, tanto na Ponte Nova como na Ponte Velha, onde era uma grande expectativa, uma grande espera dos timonenses que antes não tinham como se deslocarem
de um lugar para outro. Imagine os residenciais, o residencial Novo Tempo, que é distante da cidade, a 8 quilômetros da cidade, o Novo Tempo, 2.000 casas, não tinha um transporte público. Eu fico imaginando o tanto de prejuízo que essas pessoas tiveram. Quero aqui também me solidarizar com essas pessoas, mas nós se unimos em prol disso, em prol de dias melhores para Timon. Hoje os ônibus estão indo, sim, a todos os residenciais da cidade, ao João Emílio Falcão, ao Miguel Arraes, ao Novo Tempo, que é o mais distante, com 2.000 casas, ou seja, moram mais de 5.000 pessoas, e eu fico feliz com a volta dos ônibus. Agora é fiscalizar, é estar em cima para serem cumpridos os horários, o preço das passagens não ter um aumento. Hoje é R$ 5,00, tem a minha passagem de R$ 2,50. Então, parabenizo a todos, fico muito feliz com a volta do transporte público em nossa cidade e com a certeza de que dias melhores virão para a nossa cidade, mais notícias boas irão chegar até os timonenses. Eram essas as minhas palavras e parabéns a todos e obrigado. Obrigado, deputado Leandro Belo. Convido ainda inscrito no pequeno expediente o senhor deputado Adelmo Soares, por até 5 minutos, sem direito à parte. Com a palavra, deputado Adelmo Soares. Senhor presidente, deputado Antônio Pereira, deputados e deputadas aqui presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu estava hoje pela manhã fazendo a minha caminhada matinal e comecei a calcular as datas, deputado Carlos Lula. E daqui a 365 dias, portanto daqui a um ano, nós teremos a decisão aqui da janela partidária. Muitos companheiros irão mudar de partidos, permanecer nos seus partidos, e é a decisão crucial para o nosso Estado. E eu quero chamar uma atenção especial para o grupo político hoje liderado pelo governador Carlos Brandão. Desde a eleição, no primeiro turno, do ex-governador Flávio Dino, da sua reeleição, da reeleição de Carlos Brandão, reeleição de Carlos Brandão, esse grupo político que mantém essa hegemonia elegeu todos os senadores, a grande maioria da Câmara Federal dos Deputados Federais, a grande maioria dos deputados estaduais, e o meu discurso aqui é para que a gente possa ter a certeza que a unidade deste grupo, que o caminhar deste grupo, com certeza vai consolidar ainda mais as políticas públicas para o nosso Estado. Haja visto que cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, a gente acredita no avanço do nosso Estado. Basta você olhar, o governador Carlos Brandão hoje já recebeu mais de 60 prefeitos, mostrando uma integração total entre o governo do Estado e os governos municipais, mostrando uma municipalidade jamais vista no nosso Estado. E assim, são tantas as obras concretas na estrutura, na infraestrutura do nosso Estado. No final de semana passado, a entrega dessa ponte tão sonhada no município de Barreirinhas. São obras inéditas, e aí quando se coloca o governador Carlos Brandão como um governo municipalista, eu também incluo aí a palavra que nesse momento, para mim, é o ineditismo. Um governo de construção de obras inéditas que revolucionam a cidade e principalmente o nosso Estado. Como é o caso da ponte no município de Barreirinhas, como é o caso da estrada de Araoca, 19 quilômetros que levam o turismo a uma região que ainda é pouco conhecida no nosso Estado. A estrada de Anajatuba. Agora, o governador Carlos Brandão já lançou o programa e está nos arremates finais do programa Maranhão Livre da Fome, que vai beneficiar quase 500 mil de pessoas no nosso Estado, com ajuda e incentivo financeiro. Por isso, Carlos Brandão tem a marca do municipalismo e do ineditismo. Se formos falar do Carnaval, que incluiu o Maranhão dentro do cenário nacional,
das grandes eventos. Daqui a pouco chega o São João. Então são ações que mostram que esse grupo, liderado pelo governador Carlos Brandão, vai de novo vencer as eleições. E o governador, paciente como ele é, perspicaz, trabalha pela unidade, com muita cautela, um homem de uma experiência, porque já foi deputado federal, conhece todo o nosso estado, certamente vai conduzir os nossos passos. Algumas pessoas mandaram, Adelme, essa pesquisa que chegou agora, quem não lembra das pesquisas, passada há 4 anos atrás, quando o Brandão também não estava na frente, mas o candidato do governo, Carlos Brandão, chegou em primeiro lugar e venceu no primeiro turno. Então, aqueles que abandonaram esse barco, muitos abandonaram esse barco, não conseguiram mais lograr êxito, porque foram acreditar em carreira solo. Mas o governo que manteve-se unido, na unidade, no propósito de continuar mantendo o progresso do nosso Estado, sempre sairá vitorioso. Porque, acima de tudo, o compromisso não é pessoal, é com o povo do Maranhão. Por isso, estou muito tranquilo e daqui a 1 ano, tenho certeza, com um grande grupo de partidos, iremos marchar para mais uma vitória, sob o comando do governador Carlos Brandão. Era só isso, senhor presidente. Deputado Adelmo, obrigado por vossa participação. Pequeno expediente. Convido, neste momento, o deputado inscrito do pequeno expediente, deputado Wellington do Curso. Deputado Wellington, Vossa Excelência, com a palavra. Wellington do Curso. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, deputadas, internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar de forma especial o amigo Soldado Leite. Deputado Leite, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E só lembrando que esta semana nós começamos a pautar novamente a nossa solicitação em defesa da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Reajuste para os policiais militares em 2025. Policiais militares e bombeiros, contem com a luta do professor e deputado Wellington do Curso. O governo do Estado concedeu um reajuste de 11%, parcelado em 4 vezes. A primeira e a segunda parcela já foram feitos pagamentos de 6%. Para julho de 2025, mais 2,5%. Para julho de 2026, mais 2,5%. Estamos pedindo antecipação dessas 2 parcelas, de 2,5%, mais 2,5%, totalizando 5%. Antecipar para agora, realizar a antecipação dessas parcelas para os policiais, militares e bombeiros. E, além disso, estamos solicitando um reajuste de 12% para os policiais, militares e bombeiros do Estado do Maranhão. Isso chama valorização, respeito aos policiais. Professor e deputado Wellington do Curso, na luta pela valorização salarial, reposição salarial e ajuste de antecipação de 5%, mais os 12% de 2025 para os policiais, militares e bombeiros do Estado do Maranhão. Senhor presidente, saiu também o resultado do concurso para professor do município, concurso da CEMED. E recebi ontem muitos pedidos de ajuda, de apoio, de alunos, ex-alunos, de candidatos que realizaram a prova, com relação ao resultado que precisa ter uma grande quantidade de pessoas aptas para que possam ser nomeadas dentro do número de vagas e também no cadastro de reserva. E para isso, estamos solicitando à Prefeitura de São Luís, a CEMED, que possa ampliar a quantidade de candidatos que serão avaliados na redação. Já saiu o resultado prévio, nós estamos solicitando que amplie a quantidade de candidatos convocados para que possam ter a sua avaliação da redação feita pela Prefeitura, feita pela instituição. Então, em defesa dos aprovados do concurso da CEMED. E amanhã, sexta-feira, às 10 horas, estamos convocando esses candidatos que estão se sentindo prejudicados, que têm interesse nessa luta, do número maior de candidatos que terão a redação avaliada. Nós faremos reunião amanhã no gabinete, às 10 horas aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor presidente, realizamos
uma visita de inspeção e fiscalização em uma escola na cidade de Nina Rodrigues. Recebemos várias denúncias que a Escola Major Érico, uma escola do Estado, uma escola que tem muitas necessidades, muitas carências, começaram a reforma e pararam a reforma em agosto do ano passado. As salas de aula totalmente precárias, banheiros insalubres. Como que as mulheres vão usar os banheiros daquela forma? Então nós solicitamos ao governo do Estado a continuação da reforma, a conclusão da reforma e uma escola digna, uma escola de verdade, uma escola que possa atender os anseios dos alunos na cidade de Nina Rodrigues, que é o Centro de Ensino Major Érico. Então solicitamos ao governo do Estado, pessoalmente, começamos com alunos, com professores, visitamos todas as instalações, sala de aula, banheiro, o local onde poderia ser feita a quadra. Então solicitamos ao governo do Estado, a URI de Nina Rodrigues, para que possa dar atenção à SEDUC e fazer a reforma da escola. Ainda em Nina Rodrigues, nós estivemos acompanhados do Conselho Tutelar. Então quero parabenizar o conselheiro tutelar Paulo e o conselheiro tutelar Cavalcante, que nos acompanharam nessa visita de fiscalização e inspeção no Centro de Ensino Major Érico, na cidade de Nina Rodrigues. E logo após a visita, eu fui ao Sindicato dos Trabalhadores, Servidores Públicos do Estado, do município de Nina Rodrigues. Muito bem recebido pelo vice-presidente Raimundo. Meu amigo Cloreci não estava lá, não se encontrava, mas foi muito bem recebido. E teremos uma audiência pública no município para tratar do problema das escolas em Nina Rodrigues. Então, a convite dos professores, dos alunos, nós vamos solicitar uma audiência pública, convidar o Ministério Público, Conselheiro Tutelar, Defensoria Pública, OAB, a URI, SEDUC, para que possamos debater a situação da educação na cidade de Nina Rodrigues. Então, muito obrigado ao Sindicato de Servidores Municipais da cidade de Nina Rodrigues. Por último, ontem eu saí por volta de 4 horas da manhã e fui à cidade de Viana participar pessoalmente de uma manifestação pacífica de pais e alunos que estão protestando, estão reivindicando, estão lutando para que os seus filhos e filhas tenham um local para estudar. São 200 alunos que estão matriculados e até agora não tiveram satisfação nenhuma do governo do Estado. O que vão fazer com a vida dessas crianças? O que vão fazer com o futuro desses adolescentes que não têm um local para estudar? Eu já estive em Viana em 2 oportunidades, fiscalizei a escola Marcelino Campelo, voltei novamente para fiscalizar a escola Nossa Senhora da Conceição, que necessita de reforma, que necessita de reparos. E ontem eu participei de uma manifestação pacífica ao lado de pais, alunos, professores, e que nós fomos até a URI, a gestora da URI não se encontrava, o diretor da URI não se encontrava, fomos até o Ministério Público e já agendamos uma audiência pública na cidade de Viana, convidando para a audiência pais, alunos, professores, representantes da URI de Viana, da SEDUC, Governo do Estado, além do Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, OAB, para tratar a situação caótica da educação na cidade de Viana. É inadmissível que 200 alunos estejam fora de sala de aula. Mas ontem eu fiz o meu compromisso e a minha garantia que nenhum adolescente, que nenhuma criança vai ficar sem estudar na cidade de Viana e nem no estado do Maranhão. Então, realizaremos uma audiência pública na cidade de Viana nos próximos 15, 20 dias, no fórum, no auditório do fórum, para tratar sobre essa situação. E é um absurdo, é um verdadeiro absurdo, mais de 200 crianças fora de sala de aula. E não tem nenhuma satisfação. 4 meses já estamos em abril. Nenhuma criança, nenhum adolescente vai ficar sem estudar na cidade de Viana. Pode ter certeza disso. E provocamos outro Ministério Público. E o Ministério Público já solicitou e cobrou informações da URI. Por que 200 crianças estão fora de sala de aula em Viana? Qual a justificativa? Nenhuma. E ontem eu completei a 22ª escola que eu estou fiscalizando. Estou apresentando um relatório na Comissão de Educação na Peço a assessoria da mesa que libere o som do deputado Hélio Curso para que ele possa ficar à vontade Vou para concluir socializar o seu o relatório na Comissão pronunciamento. de Educação da Assembleia e também para os demais pares de todo o relatório, de fotos, vídeos, depoimentos, testemunhos de professores, pais e alunos. Muitos deles, infelizmente, têm medo
tem receio de falar, com medo de perseguição, com medo de retaliação. Algo grave aconteceu na cidade de Santo Inês. Os alunos da Povoado Cordeiro, reclamando das condições péssimas da sala de aula, estavam assistindo aula temporariamente, provisoriamente na escola do município. As aulas do município começaram e os alunos ficaram sem aula, lá no Povoado Cordeiro, em Pio 12. E agora fizeram o quê? Colocaram os alunos de volta na sala de aula, sem ter reforma nenhuma, esculhambado do jeito que estava. Esculhambado do jeito que estava. Foram na URI de Santo Inês, reclamar na URI, e a diretora da URI disse que eles estavam com frescura, estavam com mimimi, estavam com drama. Cara, isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Vou apresentar relatório à Comissão de Educação da Assembleia, ao Ministério Público da Educação e também à SEDUC para que possa adotar as devidas providências. E mais uma vez, nenhuma criança, nenhum adolescente vai ficar sem estudar no estado do Maranhão. Convido o deputado Neto Evangelista, inscrito no pequeno expediente, por até 5 minutos, sem direito à parte. Deputado Neto Evangelista, Vossa Excelência pode escolher. Com a palavra, deputado Neto Evangelista. Senhores deputados, senhoras deputadas, presidente deputado Antônio Pereira, eu venho à tribuna hoje nesse pequeno expediente para relatar algo que infelizmente vem acontecendo corriqueiramente na nossa cidade de São Luís, na ilha como um todo, onde nós temos o sistema de transporte, seja ele semiurbano, seja ele urbano. Nós passamos agora, deputada Andréa, pelo mês de conscientização e de luta pelos direitos das mulheres. Os direitos das mulheres, muitas vezes violados, é tema de debate anual, mas no mês de março é um mês onde todos nós nos dedicamos cada vez mais a falar. E o que tem acontecido por diversas vezes no nosso sistema de transporte, nada mais é do que assédio de alguns homens às mulheres, principalmente no momento de pico, nos horários de pico, de manhã cedo e no final do dia, quando o sistema de transporte está lotado. Hoje mesmo um gaiato pegou um monte de bolacha ali na linha do Holandeses, já conhecido, frequenta essa linha já por vários tempos, assediando várias mulheres, e hoje alguns homens se revoltaram e encheram esse gaiato de bolacha, até coloca ele para fora do ônibus. Isso é uma linha que eu estou relatando. Inclusive, aproveito o alerta e faço aqui para o Comando Geral da Polícia, para que, não sei se essa semana ele ainda volta, é ele mais 2, ainda voltam para esse ônibus, depois tanto de bolacha que eles pegaram lá. Mas, não demora muito, eles retornam. Então, fica o alerta para a Polícia Militar, para poder ver essa linha da Holandeses, que já são pessoas conhecidas. Se você conversar com as mulheres usuárias dessa linha, elas sabem apontar os 3. E como tem nessa linha, tem diversas outras linhas. Então, assim, como ainda tem esses palhaços aí que andam aí no meio da sociedade, eu estou fazendo uma indicação aqui hoje para o sistema semiurbano. A vereadora Thay Evangelista está fazendo hoje uma indicação para o sistema urbano de transporte público da cidade de São Luís, para que nós tenhamos, deputado Ricardo, no horário de pico, de manhã cedo e no final da tarde, nós tenhamos ônibus exclusivos para mulheres. Ônibus identificados, ônibus cor-de-rosas, identificados para que essas mulheres, no horário de pico, possam pegar os ônibus sendo só as mulheres. Isso é uma inovação? Não. Já existe em algumas cidades do país. A bem da verdade, existe no caso de cidades que têm metrôs. Então, tem um vagão determinado no horário de pico que fica apenas para uso de mulheres. Como na cidade de São Luís nós não temos outro modal de transporte, apenas o transporte coletivo de ônibus, então já inclusive iniciei um debate com o SET, o SET, a vereadora Thay Evangelista, e vou colocar agora o governo do estado e ela, a prefeitura de São Luís,
para que a gente possa iniciar com um teste. É a indicação que a gente faz para o município, para o governo do estado e para o sindicato dos empresários de transporte, para que a gente tenha ônibus identificados no horário de pico, para que apenas as mulheres usem. Algum homem pode dizer assim, mas quer dizer que se esse ônibus chegar eu não vou poder pegar? Não, não vai poder pegar. É simples assim. Porque, infelizmente, tem uns palhaços que se acham donos das mulheres, acham que são objetos e ficam se esfregando dentro do ônibus. E muitas ficam altamente constrangidas, todas ficam altamente constrangidas por conta dessa situação. Então, tenho certeza que todo homem de bem que está me ouvindo agora vai estar apoiando essa causa, porque tem que pensar que pode ser sua mulher pegando um ônibus, pode ser sua filha pegando um ônibus, pode ser sua mãe pegando um ônibus, e encontre um gaiato desse aí. Então fica esse alerta e fica a indicação feita aqui para que tanto o governo do estado quanto a prefeitura de São Luís, junto com o SET, possa providenciar o mais rápido possível algumas linhas das operadoras que tem na cidade de São Luís, linhas exclusivas para uso de mulheres no horário de pico, de manhã cedo e no final do dia. Obrigado, presidente. Obrigado, Neto Evangelista, líder do governo. Acabou de usar pequeno expediente. Ordem do dia, 29 oradores no painel, presença de 29 registrados, quórum normal para a ordem do dia, qualificado para a ordem do dia. Projeto de lei em discussão e votação, segundo turno, regime de prioridade. Projeto de lei de número 534/2024, de autoria do Ministério Público. Autoriza o Ministério Público do Maranhão, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, a se filiar ao Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, SEDEMP, a realização de contribuições associativas para a entidade e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista, e de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, relator deputado Florencio Neto, aqui à nossa direita. Em discussão, em votação, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a sanção. Projeto de lei de número 101/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo único da lei de número 12.343, de 8 de julho de 2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a afetação dos bens imóveis que especifica em favor do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Estado do Maranhão. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Ricardo Arruda, e de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, relatora deputada Solange Almeida. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A sanção. Projetos de lei em discussão e votação, segundo turno, tramitação ordinária ainda. Projeto de lei de número 397/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a criação do selo da instituição inclusiva, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando substitutivo, relator deputado Glaubert Cutrim. O deputado autor encontra-se presente em plenário. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à redação final. Projeto de lei de número 364/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, ainda, que dispõe sobre a validade do laudo médico que atesta a síndrome de fibromialgia no âmbito do Estado do Maranhão.
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Glauber Coutrin. E de Saúde, relator, deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A sanção. Projeto de lei de número 191/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, mesmo autor do anterior, que institui o Programa de Atenção ao Diagnóstico de Autismo e Intervenção Precoce no Estado e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando o substitutivo. Relator, deputado Davi Brandão. E de Saúde, relatora, deputada Cláudia Coutinho. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à redação final. Projetos de lei em discussão e votação, primeiro e segundo turnos, tramitação de urgência, portanto, requerimento de número 108/2025, projeto de lei de número 365/2024, de autoria da deputada Andréa Martins Rezende, que altera a lei estadual de número 5.484, de 14 de julho de 1992, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A sanção. Projeto de resolução legislativa de número 116. Corrigindo, 116/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. Concede o título de cidadão maranhense ao senhor José Almeida de Souza. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania favorável. Relator, deputado Glauber Coutrin. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Projeto de resolução legislativa de número 124/2024, de autoria do deputado Aloísio Santos. Deputado Aloísio Santos presente em plenário. Resolução legislativa de número 124/2024, concede o título de cidadão maranhense à senhora Fabiana Vilar Rodrigues. Senhor presidente, eu só Fabiana queria... Vilar Rodrigues, natural do estado do Ceará, parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Neto Evangelista. Com a palavra, deputado Senhor Carlos presidente, Lula. eu no primeiro turno de votação desse projeto, eu estava presente virtualmente, não pude apor minha assinatura, mas eu queria pedir permissão ao deputado Aloísio para fazê-lo, porque a deputada Fabiana é merecedora desse título. Então, eu queria pedir autorização do autor para também subscrever esse requerimento. O deputado Aloísio concedeu a todos os deputados que gostariam de fazer a subscrição que o fizessem. Portanto, Vossa Excelência, constará em ata a sua intenção, deputado Carlos Lula. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Peço ao deputado Aloísio e à mesa que possam conversar para que possa marcar a data da sessão solene de entrega para a nossa colega deputada Fabiana Vilar, deste título tão importante para a sua vida pública. Projeto de resolução legislativa de número 004/2025, da autoria do deputado Júnior Cascaria. Júnior Cascaria. Deputado Júnior Cascaria
Presente. Projeto concede a medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann ao doutor Bruno Lobo. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução legislativa de número 006/2025, da autoria do deputado Aloysio Santos, que concede a medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann para a juíza Ueline de Souza Coelho. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Projeto de resolução legislativa de número 007/2025, de autoria do deputado Aloysio Santos, que concede o título de cidadão maranhense ao senhor Telmo José Mendes. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Favorável. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução legislativa de número 029/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. Concede o título de cidadão maranhense ao senhor Flávio Moura Fé Lima, natural de Teresina, Piauí. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Projeto de resolução legislativa de número 088/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que concede o título de cidadão maranhense ao senhor Cláudio Alex de Oliveira Ronda, natural de São Paulo. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Glaubert Cutrim. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de lei. Primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de lei de número 471/2024, de autoria do deputado Leandro Belo, que estabelece diretrizes para a política estadual de prevenção e conscientização sobre apostas, jogos de azar e congêneres no estado do Maranhão. Jogo Responsável Maranhão. E da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado João Batista II, deputado segundo. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Projeto de resolução legislativa de número 132/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que concede a medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann ao senhor Procurador-Geral da Justiça Danilo José de Castro Ferreira. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Projeto de resolução legislativa de número 071/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que concede o título de cidadão maranhense ao senhor Mauro Ivan Farias de Santiago Júnior. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Ariston. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno.
Projeto de resolução legislativa de número 011/2025, da autoria da deputada doutora Viviane. Deputada doutora Viviane ausente, transferido para a sessão de terça-feira. Projeto de resolução legislativa de número 016/2025, da autoria do deputado Arnaldo Melo. Deputado Arnaldo Melo, me parece, ausente. Fica também o projeto de resolução legislativa de número 016, transferido para a sessão posterior, da próxima terça-feira. Projeto de resolução legislativa de número 005/2025, da autoria do deputado Leandro Belo, que concede o título de cidadão maranhense à doutora Rita de Cássia Costa Camarão, comparecida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Favorável. Relator, deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Requerimento de número 112/2025, da autoria do deputado Glauber Coutrin, solicitando que seja submetido ao regime de tramitação de urgência para discussão e votação em sessão extraordinária logo após a presente sessão, o projeto de lei complementar de número 002/2025, de autoria do Poder Judiciário. Em discussão. Glauber está ausente. A mesa diretora me informa que o Glauber está ausente. Fica, portanto... Senhor presidente, Deputado Rodrigo. me perdoe fazer a destempo, mas só para pedir a autorização do deputado Leandro Belo para também subscrever o projeto de resolução número 005/2025, que concede o título de cidadã maranhense à doutora Rita de Cássia Costa Camarão. Se o deputado Leandro Belo me autorizar, como ainda vai a votação em segundo turno, creio que Vossa Excelência não se oporá também. Senhor presidente. Está autorizado, presidente. Deputado Otelino. Gostaria Otelino. também de subscrever com a permissão do autor. Deputado Gino Mendonça também, deputado. Deputado Rios também. Deputado Leandro Belo já concedeu. Deputado Lula. Deputado Carlos Lula, deputado Ricardo Rios também. Ricardo Rios. Deputado Ricardo Rios. Deputado Leandro Belo. Autorizado, Concede presidente. a Uma honra. subscrição dos senhores deputados, todos que quiserem subscrever. Deputado Neto Evangelista. Deputado relator presidente. Florencio Neto. O deputado Deputado Rodrigo Aloysio Lago, Santos deputado também. Lula, Deputado Eric Costa. Deputado Deputado Neto Ariston. Evangelista, deputado Otelino Neto, deputado Fernando Braz, deputado Júlio Mendonça, deputado Ariston, deputado Segundo, deputado Antônio Pereira, deputado Queque, deputado Florencio Neto, deputado Adelmo Soares, todos pediram subscrição. Registre, portanto, as subscrições de todos os colegas deputados aqui citados. Requerimento em número 113/2025, da autoria do deputado Neto Evangelista, solicitando que seja enviado mensagem de congratulações ao senhor Alim Maluf Neto, eleito para o cargo de presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, CBDU. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Presidente, Aprovado. quero aproveitar a oportunidade, parabenizar o Alim Maluf Neto, grande amigo nosso, e também aproveito para pedir a permissão para me subscrever esse projeto do deputado Neto Evangelista. O Alim, que é um amante do esporte, defensor e referência para todo o Brasil. Deputado Neto Evangelista não autoriza. Autorizo, presidente, está autorizado. Vossa Excelência fez assim. Não, eu estava dizendo para chamar Florencio aí, ó. Sim. Deputado Neto Evangelista autoriza a subscrição do deputado Leandro Belo. Aproveite também, porque será com certeza o maior presidente que aquela associação já viu. Então, eu aproveito também para subscrever. Peço a Vossa Excelência também. Muito obrigado, deputado Neto Evangelista. O requerimento
Ora, tratado, em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Falta um ainda aqui. Requerimento de número 116, 2025, de autoria do deputado Eric Costa, solicitando que sejam encaminhados votos de aplausos à guarnição comandada pelo Cabo Mesquita, comandante da 3ª Companhia de Vila Nova dos Martírios, composta pelos policiais militares Cabo Lucas, soldado Delmondes e soldado Alan Dias, em reconhecimento pelos bons serviços prestados. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 117, 2025, da autoria do deputado Rodrigo Lago, solicitando que seja tramitado em regime de urgência o projeto de lei de número 118, 2025, de sua autoria, que dispõe sobre o Dia Estadual em defesa das prerrogativas da advocacia e da outras providências. O autor quer se manifestar? Se mexeu aí. Não, senhor presidente, só para pedir o apoio da casa para aprovação em requerimento de urgência, porque a data é em junho, e aí submeter à tramitação normal, talvez a gente perdesse esse ano para celebrar essa data em homenagem à advocacia maranhense, que simboliza o Dia Estadual das Prerrogativas dos Advogados, fixado no dia exatamente que foi promulgada a lei de minha autoria, que obriga onde deva funcionar um advogado, deva constar o rol de prerrogativas dos advogados publicado no mural. Inclusive, estive ontem com o secretário Murilo Andrade, da CEAP, que já informou que estará em fase de cumprimento desta lei. Portanto, eu solicito que todos aprovem o regime de urgência e, se Vossa Excelência assim o desejar, poderá incluir na ordem do dia da sessão de terça-feira, na próxima terça. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na ordem do dia, na próxima, de terça-feira. Próxima sessão. Requerimento à deliberação da mesa. Informamos aos autores que ficará para a próxima terça-feira, devido à mesa estar incompleta. Não tem. Próxima terça-feira, requerimento... Senhor presidente? 18 de 25. Pois não, deputado Otelino. Os requerimentos... Vossa Excelência estava, inclusive, inscrito para discuti-lo. Não, além de Vossa Excelência que preside a sessão, não tem nenhum outro membro da mesa? Tem a deputada André, é membro da mesa. Então, com 2 presentes, pode ser apreciado o requerimento ou não? Regimentalmente... Pode. Se empatar, não. Não é melhor deixar para terça-feira? Para essa Vossa Excelência que... Vossa Excelência que preside esta sessão, e sempre preside com muita gentileza, é mais uma decisão de Vossa Excelência, com a qual nós vamos concordar. Eu só sugiro que... Devido à matéria, eu acho que a mesa completa fica melhor, para que haja uma... Inclusive, Vossa Excelência discutir. Vossa Excelência não estará aqui na terça? Provavelmente sim. Mas Vossa Excelência pode discutir hoje. Se Vossa Excelência quiser discutir, encerrar a discussão hoje. Vossa Excelência que sabe. Eu acho que quem tem mais legitimidade para tratar é o autor. Eu estou dando só uma opinião. Vamos hoje, discussão, votação. Se puder ser tudo logo hoje, presidente, agradeço. Deputado Fernando, Vossa Excelência, eu acho que a gente abre a discussão, posso discutir, mas com a mesa completa, eu acho melhor. Tem alguma... Para a próxima terça-feira, mas o Vossa Excelência quer discutir, o deputado Otelino? O deputado Otelino vai discutir? 10 minutos, com a palavra do deputado Otelino, para discutir o devido... Eu acho que primeiro é o autor, deputado Antônio. Vossa Excelência está inscrito para discutir? Então, Vossa Excelência tem 10 minutos com a parte... Presidente, deputado Antônio, só uma dúvida à mesa. O requerimento está sendo retirado de pauta? O requerimento não está sendo retirado de pauta. Está sendo colocado em discussão
porque a mesa está incompleta, tem só apenas eu, o presidente, que faz parte da mesa, e a deputada Andréa, e nós gostaríamos de votarmos com a mesa completa, com 3. Então, haverá discussão hoje e haverá discussão também na próxima Não, a discussão sessão? encerra-se hoje e haverá a votação na próxima terça-feira. Tá. Já aconteceu aqui. Tá bom. Deputado Fernando, com a palavra, por até 10 minutos, com direito à parte. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas parlamentares, galeria, imprensa, todos os que nos assistem também de forma virtual, pelos canais da TV Assembleia. Volto a essa tribuna mais uma vez essa semana, assim como prometido, que não irei deixar o governo do Estado esquecer a isenção dos produtos da cesta básica aqui em nosso Estado. Dia 6 de março, o governo federal zerou o imposto sobre os itens de importação da cesta básica, pediu também para que os governos estaduais zerassem o ICMS sobre os itens da cesta básica para ajudar na redução dos produtos para a mesa dos brasileiros. Principalmente a medida que ajuda a beneficiar as pessoas mais carentes, as pessoas com menor renda, as pessoas que vivem na extrema pobreza em nosso país. Índice esse que, infelizmente, o nosso Estado é o campeão. Em primeiro lugar, o maior índice de pessoas que vivem na extrema pobreza, mas que, de forma incoerente, nós temos o ICMS mais alto do país. E isso acaba tornando o nosso Estado cada vez mais pobre. Então veja a incoerência que nós temos aqui no nosso Estado. O ICMS da alíquota modal mais alto que tem, e em compensação, a gente também ainda tem uma alíquota alta nos itens da cesta básica. Enquanto vários outros estados do nosso país já haviam zerado esse imposto para poder beneficiar a população mais pobre, a população mais carente. Depois do pedido do governo federal também, os estados parceiros do governo federal já fizeram essa redução da cesta básica para ajudar, mas infelizmente aqui o governo do estado ainda não tomou nenhuma medida, e toda semana eu venho cobrando, e agora eu dei entrada no requerimento de forma oficial para saber o que efetivamente está sendo feito. O deputado Iglesias, aqui na semana passada, já subiu à tribuna, já falou que o valor dessa isenção é em torno de 300 milhões por ano, e o que a gente vê, ainda mais eu acompanhando aqui a apresentação da Secretaria de Planejamento, das contas públicas do Estado, o tanto que o Estado tem arrecadado, e toda essa arrecadação antes do último aumento de ICMS ainda. A conta pública está lá em cima, a arrecadação do Estado está lá em cima. Então, assim, não vai impactar de forma significativa as contas do Estado, muito pelo contrário, vai até ajudar cada vez mais. Então, assim, se esse governo do Estado é tão preocupado com a população carente, que zere o imposto dos itens da cesta básica. Vamos ajudar o povo do nosso Estado, ajudar de verdade, ajudar de fato. Alimento é coisa preciosa na vida de qualquer cidadão. A gente precisa também entender que essa alta carga tributária do nosso Estado, esse tipo de irresponsabilidade fiscal, na verdade, que nós temos aqui em nosso Estado, afasta os investidores, afasta os empreendedores. Quem é que vai querer investir no Estado onde tem a carga tributária mais alta, onde tem as pessoas em maior número de situação da extrema pobreza? Ninguém vai querer investir aqui nesse Estado. Não atrai, muito pelo contrário, vai afastando cada vez mais os investidores que nós já temos aqui, os empreendedores que nós temos aqui. É muito mais fácil ir para outros estados, pode ir até mesmo para o Piauí, aqui nosso vizinho. Se forem lá para o sul, então vou ter muito mais incentivos, e acaba que as mentes mais brilhantes do Estado, se eu posso usar esse termo, ou as pessoas que têm uma maior capacidade profissional, vão indo embora do nosso Estado. Acaba que vai restando aqui nosso Estado só a mão de obra mais simples, e acaba que nosso Estado não avança. Até se uma grande indústria capacitada, que investe em
tecnologia quiser vir para o nosso estado, não quer, porque tem a dificuldade da mão de obra. Mas por quê? Porque o estado vai expulsando essas pessoas aqui, do nosso querido Maranhão. Então esse requerimento é para que, de fato, também o governo do estado coloque a público as informações oficiais sobre a isenção do ICMS. Realmente qual é o impacto, realmente o que está sendo estudado, o que está sendo feito sobre essa medida. Já vamos completar um mês que o governo federal zerou o imposto de importação, que fez esse pedido aos governos estaduais. Alguns governos já se apresentaram, através de medida de urgência, já se adiantaram para fazer, mas infelizmente aqui o governo estadual ainda não deu uma palavra sequer. O governador deu até uma entrevista, que estava sendo feito um estudo, um levantamento. O que a gente pede é que isso seja tornado público para que a gente possa debater e ajudar o nosso estado a poder levantar os indicadores socioeconômicos aqui no nosso estado. Muito obrigado, presidente. Deputado Otelino, inscrito para fazer a discussão do mesmo requerimento. Com a palavra, deputado Otelino, por até 10 minutos, com direito à parte. Tá, você acompanhou o pronunciamento do deputado Fernando Braide. Agora vamos ouvir o pronunciamento do deputado Otelino Neto com relação ao requerimento do deputado Fernando Braide, que solicita que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda, o senhor Marcelo Ribeiro, informações acerca de medidas adotadas pela Cefaz com relação à isenção do ICMS sobre alimentos que compõem a cesta básica no Maranhão. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu me inscrevi para ratificar, para concordar com os argumentos apresentados pelo deputado Fernando Braide quanto a esse requerimento sobre o levantamento que está sendo feito, deve estar sendo feito pela Secretaria da Fazenda. Aliás, devo fazer um registro. E olhe que vai ser um registro raro. Um dos auxiliares do atual governo, por quem eu tenho grande respeito, é o secretário de Fazenda, Marcelo Ribeiro. É quase um peixe fora d'água no governo. Mas, vindo aquilo que interessa, não vejo por que o governador Carlos Brandão insistir em não concordar em zerar os impostos para a cesta básica. Não zerar o imposto, o ICMS para a cesta básica. O Maranhão hoje é o campeão em arrecadação por ICMS. E aí eu quero que cada um que esteja nos assistindo pela TV Assembleia, ou que vá depois me assistir pelas minhas redes sociais, memorizem um número importante. Em 2023, o Maranhão arrecadou 8,7 bilhões de reais com ICMS. 8,7 bilhões. Senhoras e senhores, em 2024, o Maranhão arrecadou 10 bilhões e 900 milhões de reais em ICMS. Deputado Ariston, Vossa Excelência está me olhando com expressão espantada, porque Vossa Excelência sabe bem o impacto negativo disso. 10 bilhões e 900 milhões de reais em 2024. No final de 2024, em novembro, o governador Brandão aumentou mais as alíquotas de ICMS. De 23 para 24, foram 24% a mais de ICMS que o povo do Maranhão está pagando. E quando se for fazer esse comparativo de 24 para 25,
os números vão ser ainda mais impressionantes. Este mesmo governo, com o excesso de arrecadação que tem, com as festas milionárias que faz, se recusa a zerar os impostos para a cesta básica. Quanta maldade! Por que não fazer com os outros produtos, deputado Antônio Pereira? O mesmo que fez com os laticínios. Será que, porque os interesses empresariais do governador não estão nos outros itens? Porque na área de laticínios, que por decreto foi zerado o imposto, nós sabemos que um dos beneficiados é o grupo empresarial do governador, Laticínios Canadá. Inclusive, tem até um queijo saboroso, que eu não compro, mas me disseram que é saboroso. Poderiam colocar, por exemplo, pelo menos o arroz. Tem o arroz Vovó Noemi, que vende no mercado, que também dizem ser de qualidade. Eu vou até comprar para experimentar. Eu costumo fazer as compras de casa e vou incluir. Vou até pensar na possibilidade de incluir o queijo, que me dizem que é gostoso. E devia estar mais barato, porque foi zerado o imposto. Mas voltando aqui à cobrança, por que não zerar o imposto? Que sanha é essa em arrecadar? Imposto é ruim. E eu já disse em outros momentos que o imposto é ruim, mas é necessário, porque são os impostos que financiam as políticas públicas. O problema, deputado Neto Evangelista, é quando você aumenta os impostos e reduz a qualidade dos serviços. O Maranhão arrecada mais e o Maranhão tem menos política pública. O cidadão que vai a uma UPA e não consegue ser atendido ou fica semanas aguardando o paciente ser transferido para um hospital especializado, aquele cidadão está pagando mais imposto. O empresário que está vendo o seu produto ser transportado pelas rodovias estaduais do Maranhão e vê a carreta virando, e vê o produto não chegando e às vezes sendo saqueado porque a carreta virou, ele está pagando imposto. Então, no Maranhão, nós nem podemos dizer assim nos tempos atuais. Cobra-se mais imposto, mas tem mais segurança. Mas temos boas estradas, temos uma rede de saúde pública funcionando, as escolas estão melhorando. As escolas, o sistema educacional do Maranhão foi tido como exemplo nacional nos 7 anos sob o comando do então governador Flávio Dino. Depois começou um processo de destruição. E quem ainda fazia com que continuasse, quem tinha uma luta em glória para que a política educacional continuasse firme, que era o vice-governador Felipe Camarão, o governador fez logo questão de tirá-lo da secretaria. Mas, enfim, voltando a esse tema, peço à mesa que aprove o requerimento. Ele em nada afronta o governador, ele em nada afronta a mesa. O requerimento do deputado Fernando Braide, ele só pede a informação para saber se estão sendo feitas as avaliações técnicas para que possa se viabilizar algo simples. O Piauí já fez, mas pode ser que o governador do Maranhão não goste de tomar exemplo de um governador do PT, que ele diz ser aliado, mas ele, na prática, prestigia os aliados do ex-presidente da República, em detrimento da base a qual ele diz pertencer. Mas eu vou dar um exemplo do governador Tarcísio, que o governador com quem nós nem temos afinidade. Ele já zerou também. Mas o governador Brandão, não pode, porque não tem condição, senão o Estado vai quebrar. Governador, o Estado não quebra se o senhor zerar os impostos da cesta básica. Quem está quebrando o Estado é o senhor, por ser um péssimo administrador, por gastar milhões com festa, por não ser transparente, por prestigiar só os seus interesses familiares e empresariais.
Isso é que quebra um Estado, isso é que empobrece um povo. O que empobrece um Estado e o que compromete a imagem de um Estado lá fora é o senhor querer aparelhar as instituições como tem tentado fazer aqui no Maranhão. Mas, finalizo meu pronunciamento, deputado Antônio Pereira. Não sei se já chegou o terceiro membro da mesa para apreciar o requerimento tão oportuno do deputado Fernando Braide, que aprecie, que aprove. Será só uma demonstração deste parlamento de que está interessado em uma medida que vai ser boa especialmente para os milhões de maranhenses que precisam disso, da redução do preço do arroz, da redução do preço do feijão, da redução do preço do ovo. E você que está me assistindo, se o governador não mandar é porque ele não quer. E mais uma vez ele vai demonstrar que ele não gosta do povo do Maranhão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Otelino. Encerrada a discussão sobre o requerimento 118 de 2025, nenhum outro colega da mesa está presente, portanto, fica a votação para a próxima terça-feira. Ordem do dia encerrada. Tempo dos partidos, tempo dos blocos parlamentares. Bloco parlamentar, Parlamento Forte, deputado Rodrigo Lago, Vossa Excelência indica, declina. Partido Liberal, deputado Aloysio, declina. Bloco parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Ricardo Arruda, declina. Bloco parlamentar Juntos pelo Maranhão, deputado Florencio Neto, Vossa Excelência, declina. Escala reserva, não há orador inscrito. Expediente final, não há orador inscrito. Leitura da inclusão, como manda o nosso regimento. Determina a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de terça-feira próxima, de 8 de abril de 2025, das seguintes proposições. Projeto de lei de número 290 de 2024, de autoria da deputada Edna Silva. Projeto de resolução legislativa de número 142 de 2024, de autoria do deputado Arnaldo Melo. Projeto de resolução legislativa de número 023 de 2025, oriundo do parecer de número 217 de 2025, da autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Projeto de lei de número 064 de 2024, de autoria do deputado Fernando. Requerimento de número 093 de 2025, de autoria do deputado Neto Evangelista. Requerimento de número 119 de 2025, de autoria da deputada Janaína. Requerimento de número 120 de 2025, de autoria da deputada doutora Viviane. Requerimento de número 121A 133, da autoria do deputado Hélio do Curso. E o projeto de lei de número 118, de autoria do deputado Rodrigo Lago, conforme a aprovação do requerimento hoje, de número 117 de 2025. E também, claro, o requerimento, ora último discutido, da autoria do deputado Fernando Braide, que também ficará para a próxima terça-feira. Comunico aos senhores deputados e deputadas que teremos sessão solene nesta quinta-feira, às 11 horas, para entrega do título cidadão maranhense à senhora Mônica Elias de Luca, proposto pelo deputado, proposição realizada pelo deputado Leandro Belo. Teremos também às 15 horas de hoje, sessão solene em comemoração aos 103 anos do PCdoB. 103 anos. Proposição dos deputados Rodrigo Lago, Júlio Mendonça e Ricardo Rios. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão.